As pirâmides do Egito. Que vista incrível! Elas se erguem imponentes contra o céu do deserto. Por milhares de anos, essas montanhas de pedra vigiaram esta terra. São símbolos de uma civilização poderosa e misteriosa. Imaginem o silêncio do deserto quebrado apenas pelo vento. E lá estão elas, as pirâmides. Monumentos que falam de faraós, deuses e uma busca ancestral pela vida eterna. Verdadeiramente, uma viagem no tempo nos espera. Essas estruturas colossais não foram construídas em um dia. Ah, não. Elas representam décadas, às vezes séculos, de um esforço inacreditável. Os antigos egípcios possuíam um conhecimento surpreendente. Eles dominavam engenharia, matemática e astronomia. Todo esse conhecimento foi empregado na construção dessas tumbas. Tumbas dignas de reis, de deuses na terra. As mais famosas estão em Gizé, perto da Cairo moderna. A grande pirâmide de Quéops é a última das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Que testamento à habilidade deles. Mas por que construir estruturas tão enormes? Qual era o propósito delas? Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Uma vida que continuava depois do fim. O faraó era um rei-deus. Sua passagem segura para o próximo mundo era crucial. Isso garantia a prosperidade e a estabilidade de todo o reino. As pirâmides eram máquinas magníficas para a ressurreição. Eram portais para a eternidade. Essa crença impulsionou sua construção. Foi um projeto nacional de escala imensa. Hoje, essas pirâmides continuam a fascinar a todos nós. Pessoas viajam de todos os cantos do mundo para vê-las. Arqueólogos as exploram, na esperança de descobrir mais segredos. O que exatamente está escondido dentro desses gigantes de pedra? Que histórias seus corredores silenciosos contam? Junte-se a nós, enquanto exploramos os mistérios revelados. Nós viajaremos para o coração das pirâmides. Descobriremos o que existe dentro dessas maravilhas atemporais do Egito. É uma aventura que você não vai esquecer. A história das pirâmides começa há muito tempo, mais de 4.500 anos no passado. Era uma época de faraós poderosos. Esses governantes queriam garantir seu lugar na eternidade. A jornada deles começou com tumbas mais simples. Eram chamadas de mastabas. Estruturas retangulares de teto plano, feitas de tijolos de barro. Mas os faraós desejavam algo mais grandioso, algo que alcançasse os céus, algo que durasse para sempre. A ambição deles era verdadeiramente monumental. Então surgiu um arquiteto brilhante, Imhotep. Ele servia ao faraó Djoser. Por volta de 2630 a.C., Imhotep teve uma ideia revolucionária. Ele decidiu empilhar mastabas, uma sobre a outra, cada camada menor que a de baixo. Isso criou a pirâmide escalonada de Saqqara. Foi a primeiríssima pirâmide, uma escadaria para o céu para o faraó. Essa inovação marcou um salto gigantesco na arquitetura. Os egípcios estavam aprendendo e ousando construir cada vez maior. A partir da pirâmide escalonada, o design evoluiu. Faraós como Sneferu experimentaram ainda mais. Ele construiu várias pirâmides. Algumas tentativas não foram perfeitas, como a pirâmide curvada. Seu ângulo muda no meio do caminho, mas eles aprenderam com cada desafio. Finalmente, eles dominaram a forma da pirâmide verdadeira, de lados lisos. A forma icônica que vemos em Gizé. Essas pirâmides não foram construídas por escravos, como muitos acreditam. Elas foram construídas por trabalhadores egípcios qualificados, agricultores durante a época de cheia do Nilo e artesãos permanentes. Eles eram respeitados por seu trabalho. A Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, é o exemplo máximo. É uma obra-prima de engenharia e precisão. Milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Como eles os moveram? Como os ergueram tão alto? São perguntas que ainda inspiram admiração e debate.
Os faraós investiram recursos imensos nesses projetos. Eram declarações de poder. Eram também empreendimentos profundamente espirituais. Um testamento à fé de uma civilização e suas capacidades extraordinárias. Imagine entrar em uma pirâmide. O ar fica mais fresco. O silêncio te envolve. As passagens são frequentemente estreitas e íngremes. Elas levam fundo ao coração da estrutura maciça. Parece que estamos entrando em outro mundo. Um mundo construído para os mortos, para a eternidade. Os antigos egípcios projetaram esses interiores com muito cuidado. Eles queriam proteger o corpo do faraó e seus tesouros. Eles também queriam guiar seu espírito para a vida após a morte. O layout interno pode ser complexo. Geralmente há corredores descendentes. Às vezes, passagens ascendentes também. Esses caminhos levam a várias câmaras. Algumas câmaras podem estar inacabadas, ou seu propósito ainda é debatido. Portas falsas eram comuns. Elas serviam para, magicamente, permitir que o espírito do faraó passasse. Mas também visavam confundir ladrões de tumbas. A engenhosidade é notável. Cada detalhe tinha um significado, um propósito na jornada do faraó. No coração da pirâmide, ou às vezes abaixo dela, fica a câmara funerária. Este era o cômodo mais importante. Aqui, o sarcófago do faraó seria colocado. O sarcófago em si era frequentemente uma caixa de pedra maciça, belamente esculpido e decorado. Foi projetado para proteger a múmia do faraó. As paredes da câmara funerária e às vezes dos corredores podiam ser lisas, ou podiam ser cobertas por entalhes e hieróglifos intrincados. Esses textos eram feitiços poderosos. Explorar esses interiores é uma aventura. Arqueólogos usaram tecnologia como radar e raios cósmicos. Eles procuram por salas e passagens escondidas. Às vezes, novas descobertas ainda são feitas. A sensação de caminhar por esses caminhos antigos é profunda. Você está pisando onde faraós, sacerdotes e trabalhadores caminharam milhares de anos atrás. É uma conexão direta com uma civilização que moldou a história da humanidade. As pirâmides ainda guardam tantos segredos. O que mais elas podem revelar? O que os antigos egípcios colocavam dentro dessas tumbas magníficas? Eles acreditavam que o faraó precisaria de muitas coisas na vida após a morte. Então, as pirâmides eram originalmente preenchidas com tesouros incríveis. Imaginem joias de ouro, brilhando intensamente, estátuas requintadas de deuses e deusas, móveis feitos de madeiras preciosas, muitas vezes incrustados com marfim, até jogos de tabuleiro para o faraó se divertir na eternidade. Não eram apenas objetos, eram essenciais para a existência contínua do faraó. A múmia do faraó era, claro, o foco central. Era cuidadosamente preservada, muitas vezes adornada com uma máscara de ouro, como a famosa de Tutankhamon. Embora Tutankhamon tenha sido enterrado no Vale dos Reis, não em uma pirâmide. Ao redor do sarcófago, baús continham pertences pessoais, roupas feitas de linho fino, armas para proteção, ferramentas para qualquer tarefa que ele precisasse realizar. Até comida e vinho eram deixados, o suficiente para o banquete eterno de um rei. Era como um segundo lar, só que para a eternidade. Infelizmente, a maioria das pirâmides foi saqueada na antiguidade. A imensa riqueza que continham era tentadora demais. Ladrões de tumbas eram ousados e muitas vezes conheciam os layouts secretos. Eles cavavam túneis para entrar, buscando ouro e itens preciosos. Isso significa que, quando os arqueólogos entraram pela primeira vez em muitas pirâmides, eles as encontraram vazias, ou com apenas fragmentos do esplendor original. Deve ter sido uma visão de cortar o coração para aqueles primeiros exploradores. Imaginem a decepção deles. Apesar do saque, algumas descobertas foram surpreendentes. Às vezes,
câmaras escondidas ou sarcófagos não abertos renderam achados incríveis. Objetos menores, ignorados pelos ladrões, nos dizem tanto. Mesmo a ausência de tesouros diz muito. Nos fala sobre o desejo humano por riqueza. Também destaca a determinação dos egípcios em proteger seus faraós. A história dos tesouros das pirâmides é de uma riqueza incrível e também de grande perda, mas cada fragmento nos ajuda a montar o quebra-cabeça do passado. Seção 5. Sussurros das paredes. Hieróglifos e textos sagrados. Os tesouros não eram apenas materiais. Dentro de muitas pirâmides, as próprias paredes falam. Elas são cobertas por belos hieróglifos. Estes são os escritos sagrados do Antigo Egito. Figura após figura, símbolo após símbolo, cada um cuidadosamente esculpido ou pintado. Esses textos não são apenas decorações. São feitiços mágicos poderosos. São guias para a vida após a morte. São conhecidos como os textos das pirâmides, os mais antigos escritos religiosos conhecidos pela humanidade. Estes textos das pirâmides são fascinantes. Foram encontrados em pirâmides do Reino Antigo, começando com o faraó Unas, por volta de 2375 a.C. Os textos fornecem feitiços e orações. Eles se destinavam a ajudar o faraó falecido, para protegê-lo dos perigos no submundo, para garantir seu renascimento com os deuses, para ajudá-lo a ascender aos céus e se juntar a Ra, o Deus Sol. Ler esses textos é como ouvir as crenças mais profundas dos antigos egípcios, suas esperanças e medos sobre o que vem depois da morte. Além dos textos, algumas paredes de tumbas apresentam pinturas vívidas, embora mais comuns em tumbas posteriores no Vale dos Reis. Essas pinturas mostram cenas da vida cotidiana, agricultura, pesca, banquetes e celebrações. Elas também retratam rituais religiosos, o faraó fazendo oferendas aos deuses, deuses acolhendo o faraó em seu reino. As cores, mesmo depois de milhares de anos, podem ser incrivelmente vivas. Essas imagens destinavam-se a prover magicamente o falecido, garantindo que tivessem tudo o que precisavam na vida após a morte. Essas inscrições e pinturas são inestimáveis. São uma janela direta para a mente do antigo egípcio. Elas nos contam sobre sua religião, sua mitologia, sua compreensão do cosmos, o papel do faraó, a importância de Ma'at, ordem e justiça. Arqueólogos e linguistas dedicaram vidas para decifrar essas mensagens. Cada tradução revela mais sobre essa civilização incrível. As paredes das pirâmides são verdadeiros livros de histórias feitos de pedra, sussurrando segredos através dos milênios. Seção 6. Ecos de uma civilização. Entendendo o Antigo Egito através de suas tumbas. As descobertas dentro das pirâmides são mais do que apenas objetos curiosos. São pistas vitais. Elas nos ajudam a entender toda a civilização do Antigo Egito. Imagine um quebra-cabeça gigante. Cada artefato, cada inscrição é uma peça. Quando as juntamos, uma imagem emerge. Uma imagem de uma sociedade complexa e sofisticada. Uma sociedade que floresceu por milhares de anos ao longo do rio Nilo. Suas crenças sobre a morte eram centrais em suas vidas. As pirâmides e seu conteúdo revelam tanto sobre a religião egípcia. Sua forte crença na vida após a morte é clara. As elaboradas preparações para a jornada do faraó. Os deuses e deusas que eles adoravam. Os rituais que realizavam. Aprendemos sobre Osíris, deus do submundo. Ísis, sua esposa devotada. Ra, o poderoso Deus Sol. Essas crenças moldaram sua arte, sua arquitetura e suas ações diárias. As pirâmides se erguem como monumentos a essa fé profunda. Além da religião, esses achados nos ensinam sobre sua estrutura social. O faraó estava no topo de tudo. Um governante divino com poder imenso. Mas as pirâmides também mostram as habilidades de arquitetos, engenheiros e artesãos.
A organização necessária para construir tais monumentos era incrível. Isso fala de um Estado bem administrado. Aprendemos sobre a vida dos egípcios comuns também, a partir de representações de seu trabalho e lazer. Até mesmo sua comida e vestuário. É um vislumbre de um mundo há muito desaparecido. Além disso, a tecnologia e a ciência do Antigo Egito estão em exibição. Seu conhecimento de matemática para topografia e construção. Sua compreensão de astronomia para alinhar as pirâmides. Suas habilidades na extração e movimentação de pedras maciças. Suas técnicas de mumificação. Tudo isso mostra uma civilização altamente avançada para sua época. As pirâmides não são apenas tumbas. São enciclopédias de pedra. Elas continuam a nos ensinar sobre um povo que alcançou a grandeza. Seu legado é verdadeiramente surpreendente. Seção 7. Mistérios e maravilhas, lendas e prodígios inexplicados. As pirâmides do Egito são ímãs para o mistério. Por séculos, elas inspiraram admiração e especulação. Tantas perguntas permanecem. Como exatamente elas foram construídas? O tamanho puro dos blocos. A precisão de seu posicionamento. É de cair o queixo. Algumas pessoas propõem teorias mirabolantes. Que alienígenas ajudaram a construí-las. Ou que uma civilização perdida e avançada foi responsável. Essas ideias são empolgantes para filmes e livros. Mas os arqueólogos oferecem explicações baseadas em evidências. Uma lenda persistente é a maldição dos faraós. A ideia de que qualquer um que perturbe a tumba de um faraó sofrerá má sorte. Ou até mesmo a morte. Isso se tornou popular após a descoberta da tumba de Tutancâmon. Alguns membros da equipe de escavação morreram nos anos seguintes. Foi uma maldição? Cientistas sugerem explicações mais naturais. Talvez exposição a fungos ou bactérias antigas na tumba selada. Ainda assim, a ideia de uma maldição aumenta a mística das pirâmides. Isso as torna ainda mais intrigantes. A Grande Pirâmide de Quéops guarda muitos enigmas específicos. Seu alinhamento com o norte verdadeiro é incrivelmente preciso. Como eles conseguiram isso sem instrumentos modernos? As proporções matemáticas codificadas em seu design também são fascinantes. Alguns acreditam que esses números guardam conhecimento secreto sobre a Terra ou o universo. Depois, há os chamados dutos de ventilação. Eram para ventilação ou tinham um propósito ritual, alinhados com as estrelas. Pesquisas recentes, como o projeto Scan Pyramids, detectaram até grandes vazios escondidos dentro da Grande Pirâmide. O que poderiam ser? Essas perguntas não respondidas mantêm as pirâmides vivas em nossa imaginação. Elas nos desafiam a aprender mais, a desenvolver novas tecnologias para a exploração. Embora a ciência possa explicar muito, ainda há espaço para o maravilhamento. Os antigos egípcios eram capazes de feitos extraordinários. Sua engenhosidade e determinação eram imensas. Os mistérios que permanecem não são prova de intervenção de outro mundo. São um testamento ao potencial humano. Um potencial que continua a nos inspirar hoje. As maravilhas das pirâmides são verdadeiramente atemporais. Seção 8. Um legado em pedra. A importância duradoura das pirâmides. As pirâmides do Egito são mais do que apenas monumentos antigos. São uma parte vital do nosso patrimônio humano compartilhado. Sua importância continua a ressoar hoje. Para arqueólogos e historiadores, são uma fonte inesgotável de informação. Cada nova escavação, cada reexame de achados antigos, pode oferecer novas perspectivas. A tecnologia nos permite ver as pirâmides de novas maneiras. Técnicas de varredura não invasivas nos ajudam a explorar sem danificar as estruturas. A busca pelo conhecimento nunca termina. Essas estruturas majestosas também são cruciais para a identidade e economia do Egito. Milhões de turistas as visitam todos os anos,
Eles vêm de todas as partes do globo para se maravilhar diante dessas maravilhas antigas. Este turismo gera empregos e renda. Também fomenta um senso de orgulho nacional. Preservar as pirâmides é uma tarefa gigantesca. Poluição, avanço urbano e até o próprio turismo podem representar ameaças. Vigilância constante e gerenciamento cuidadoso são essenciais para protegê-las para as futuras gerações. As pirâmides nos ensinam sobre o passado, mas também inspiram o futuro. Elas nos lembram do que os seres humanos podem alcançar, com visão, dedicação e colaboração. Elas despertam a curiosidade nas mentes jovens, incentivando novas gerações a estudar ciência, história e engenharia. Os desafios que os antigos egípcios superaram na construção dessas estruturas ainda são estudados por arquitetos e engenheiros hoje. Há lições em seus métodos, lições em sua ambição. Assim, as pirâmides permanecem, testemunhas silenciosas da ascensão e queda de impérios, da passagem dos milênios. São um elo profundo com nossos ancestrais, um lembrete da perene busca humana por significado, pela imortalidade, por conexão com algo maior do que nós mesmos. Os mistérios revelados em suas paredes de pedra continuam a nos cativar, e os segredos que ainda guardam prometem mais descobertas. O legado das pirâmides é verdadeiramente um legado em pedra, duradouro, poderoso e absolutamente inesquecível. Este é o canal Só Mais Um Pouco. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a crescer. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de exploradores curiosos, sempre prontos para descobrir mais sobre os mistérios do passado e as maravilhas do presente. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo fascinante e educativo. Cada like, cada compartilhamento e cada novo inscrito é um passo a mais na nossa jornada de conhecimento. Junte-se a nós e juntos vamos explorar o mundo, um vídeo de cada vez. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.